Economia de Prout. Enquanto milhões de pessoas morrem de fome, toneladas de grãos apodrecem nos silos para forçar a elevação artificial dos preços, visando a maximização dos lucros. Portanto, não é verdade que existe escassez de alimento. Ao contrário, o que existe é uma crise na distribuição e na utilização dos recursos mundiais. A teoria da utilização progressiva foi formulada para lidar com esses desequilíbrios enormes e tratar de muitos outros problemas locais e globais. Prabha Ranjan Sarkar, grandioso filósofo indiano e espiritualista, identificou que os ensinamentos espirituais e os serviços sociais não são suficientes para acabar com a causa primordial da maioria do sofrimento e das injustiças atuais. Compreendeu que grande parte desse sofrimento foi causado por um sistema socioeconômico errôneo. Assim, em 1959, apresentou uma nova teoria socioeconômica chamada Prout, como ele definiu, para bem-estar e a felicidade de todos. Essa teoria social toda abrangente tem uma base espiritual singular, ao contrário dos sistemas antigos e atuais, como o capitalismo e o comunismo, que estão baseados no ganho material e no benefício direcionado para um só segmento da sociedade. Prout não é somente para os ricos e os privilegiados, ou apenas para os trabalhadores, é para todos, inclusive os animais, as plantas e o meio ambiente. Desde a sua criação, o sistema Prout foi reconhecido por muitos pensadores progressistas atuais. Este vídeo explicará alguns dos princípios econômicos principais de Prout. Você entenderá por que cada vez mais os pensadores progressistas ao redor do mundo estão estudando Prout, com o objetivo de encontrar uma solução prática e humana para os atuais problemas econômicos e sociais. Neste vídeo você conhecerá os 7 princípios econômicos básicos de Prout. Garantia das necessidades básicas da vida. Elevação do poder de compra. Planejamento descentralizado e economia equilibrada. Sistema industrial fundamentado em 3 pilares. Cooperativas. Regiões socioeconômicas autossuficientes. Democracia econômica e foco não material. O sistema econômico de Prout garante as necessidades básicas da vida a todos. Na maioria dos casos, isso significa prover alimento, roupa, habitação, cuidados médicos, transporte e educação. Essa garantia pode ser obtida através do pleno emprego, de modo que todos tenham um poder de compra mínimo. A disponibilidade dos bens básicos e a manutenção dos preços num patamar apropriado, isto significa que uma renda mínima será garantida pela Constituição de cada país. Se você perguntar a qualquer pessoa se é moralmente justo que alguém morra de fome ou de frio, qualquer um, não importa quem seja, um alto executivo ou uma pessoa simples do interior. Mas o fato estranho é que vivemos num mundo onde inumeráveis pessoas estão morrendo de fome e frio e não têm acesso às necessidades básicas da vida. Assim, o capitalismo simplesmente nunca conseguiu prover as necessidades básicas da vida. Por isso, esse sistema precisa mudar. Um dos principais fundamentos de Prout é que todos devem ter acesso às necessidades básicas da vida. Assim que as necessidades básicas forem atendidas, a riqueza excedente será distribuída entre as pessoas que têm necessidades especiais ou talentos especiais, por exemplo, os deficientes e os médicos. As pessoas meritórias, aquelas com habilidades especiais ou maior responsabilidade, poderão receber o pagamento de bônus ou ganhar equipamentos que os auxiliem a prestar maiores serviços à comunidade. Isso também incentivará as realizações profissionais, que podem trazer maiores benefícios para a sociedade. Por exemplo, se o automóvel for o meio de transporte básico, os médicos, que necessitam atender rapidamente as pessoas que moram afastadas, podem adquirir um helicóptero. E da mesma forma que se procura garantir um salário mínimo suficiente para adquirir as necessidades básicas, deve-se também fixar um salário máximo, para que as pessoas meritórias não sejam remuneradas excessivamente. O montante das necessidades básicas deve ser aumentado progressivamente, de tal modo que o padrão de vida das pessoas em geral esteja sempre aumentando. O padrão de vida variará de uma comunidade para outra dependendo dos recursos disponíveis. Por exemplo, em alguns países do terceiro mundo, o refrigerador e o computador seriam considerados artigos de luxo ou semi-essenciais, enquanto que nos países desenvolvidos são considerados bens necessários. A relação entre o salário mínimo e o salário máximo pode ser estabelecida de acordo com um parâmetro. Por exemplo, se o salário mínimo for de R$500, será apropriado ajustar o salário máximo para R$5.000, ou seja, 10 vezes aquele patamar. Isto ajudaria a eliminar as disparidades entre os pobres e os ricos. Atualmente há alguns exemplos desse sistema de salários mínimo e máximo no mundo.
third policy. A política que o sindicato de crédito defende é que a diferença entre o menor e o maior salário não deve ser superior a 3 vezes. Em resumo, os recursos da sociedade devem primeiramente assegurar que todos adquiram as necessidades básicas da vida. A riqueza excedente será direcionada para a aquisição dos bens semi-essenciais e, finalmente, para os artigos não essenciais ou de luxo. Tudo isto é a expressão prática de um dos princípios fundamentais de Prout. Deve haver máxima utilização e distribuição racional dos recursos da sociedade. Does Prout exist anywhere in the world? Prout existe em algum lugar do mundo? Sim, existe na mais comum unidade econômica do mundo, a unidade familiar. Em uma família, primeiramente você usa os seus recursos para prover as necessidades essenciais, como aluguel de casa, alimentos e vestimenta. Se houver excedente de dinheiro, serão atendidas as necessidades individuais da família, como aulas de piano ou uniforme de futebol. Nunca às custas das necessidades básicas, contudo no capitalismo isso acontece. Alguns ficam podres de rico, enquanto outros morrem de fome. Para entender Prout é preciso compreender apenas este conceito de família. Prout é a aplicação deste espírito familiar à sociedade e à economia. Para assegurar que todas as pessoas continuem a receber as necessidades básicas da vida, garantindo o dinamismo da economia, Prout advoga um aumento gradual e contínuo do poder de compra. Para alcançar isto, deve haver um aumento contínuo na produção, incentivando-se a pesquisa, o desenvolvimento e o uso apropriado de ideias científicas e progressistas. O que é original na visão de Sarkar é que ele não vê nenhum problema nos avanços tecnológicos. Conhecemos muitos movimentos que falam contra a tecnologia querendo evitá-los. Sarkar estava muito certo de que necessitamos de uma visão do futuro que aplique a tecnologia de forma apropriada para o bem-estar das pessoas. Ele aprovaria as mudanças genéticas, por exemplo, mas contemplando primeiramente a quem elas beneficiariam. Esta não era a visão de Lardey? Prout fully supports the use of science. Além de ser a favor da ciência e tecnologia, Prout valoriza a preservação do meio ambiente, pois plantas e animais também têm direito à existência. A ciência deve cuidar do bem-estar de todos e não do enriquecimento de uma minoria ou da conquista de outros países através de guerras. E o uso da tecnologia não deve afetar o meio ambiente. Prout defende o uso de todos os recursos para elevar a qualidade de vida de todos, em vez de maximizar os lucros de uma minoria como no capitalismo. Deve-se notar que no capitalismo, quando se usa a tecnologia para reduzir a carga de trabalho, isto geralmente implica a redução de salários ou demissão. Entretanto, em Prout, o desenvolvimento tecnológico implica a redução da carga de trabalho, mantendo-se os mesmos ganhos dos trabalhadores. Isto promove uma sociedade muito mais rica, mais feliz e mais significativa. Este aumento nas horas livres permitirá a busca de realizações normalmente não conseguidas, como a prática de esportes, as artes, as aventuras, a religião, a filosofia, o serviço social e a espiritualidade. Isto promove uma sociedade muito mais rica e mais feliz. As pessoas naturalmente querem um padrão de vida crescente, isso faz parte da psicologia humana. Ninguém gosta de ficar estagnado, permanecendo na mesma situação ano após ano. É natural que as pessoas queiram melhorar seu padrão de vida. Esta necessidade psicológica das pessoas tem de ser reconhecida em um sistema econômico. Isto deve ser considerado no planejamento. Portanto, Prout incluiria no planejamento a elevação do poder de compra. Em muitos países desenvolvidos, vemos que os preços de equipamentos eletrônicos caíram consideravelmente ao mesmo tempo em que sua qualidade melhorou. Os sistemas de som, as TVs e os computadores são alguns exemplos. Prout inicialmente aplicaria esse mesmo princípio da elevação da produção e da melhoria da qualidade a todos os bens essenciais, assegurando que todos tenham acesso às necessidades básicas da vida. The fundamental contradiction of capitalism is that its driving force is greed and self-interest. A contradição fundamental do capitalismo é que a sua força motriz é a ganância e o interesse individual. Por isso, os trabalhadores cada vez mais perdem seu poder de compra ou são substituídos por máquinas, para maximizar os lucros dos capitalistas. Mas isso também reduz a oportunidade das pessoas adquirirem seus bens, o que resulta mais cedo ou mais tarde num colapso da economia, o que em outras palavras é denominado de depressão. Prout, on the other hand, removes the possibility of depression by ensuring everyone has increased purchasing capacity. O
planejamento econômico de Prout é descentralizado. Isto significa que as decisões voltadas para a economia local são elaboradas no local e não por burocratas ou políticos, que não têm nenhum laço econômico, cultural ou sentimental com a região planejada. Define-se como uma pessoa local aquela pessoa que uniu seus interesses econômicos aos interesses da região. Quando as pessoas locais se tornam capacitadas para tomar decisões econômicas concernentes à sua própria área, os resultados se refletem em melhorias para a sua própria economia e sociedade. Elas também terão maior preocupação com o meio ambiente, uma vez que estarão vivendo nessa área e terão que lidar com os impactos ambientais positivos ou negativos. O princípio da economia descentralizada é importante porque assegura que o poder econômico, o processo de tomada de decisão e as riquezas geradas permaneçam nas mãos das pessoas locais e regionais. Por outro lado, se a descentralização não for estabelecida, é provável que a riqueza fique concentrada nas mãos de um número pequeno de pessoas, acercadas do poder econômico, como vemos acontecer com as empresas multinacionais e as instituições financeiras transacionais. O poder econômico é sugado das comunidades locais, a riqueza retirada das suas mãos e as decisões econômicas não atendem aos seus interesses. Isto invariavelmente tem um efeito prejudicial no padrão de vida das pessoas da área e da região. Assim, a descentralização é crucial. Isto significa o mesmo que construir a infraestrutura de um edifício, transferindo para a população local o poder e os processos de tomada de decisão e assegurando que ela tenha controle sobre a atividade econômica. Hoje, devido ao intenso uso da internet, muitas pessoas podem trabalhar em casa, em vez das grandes cidades congestionadas. Outros avanços na ciência e na tecnologia ajudarão extremamente o planejamento descentralizado e a vida nos campos. É inerente ao planejamento descentralizado o conceito de economia equilibrada. Em termos ideais, cerca de 25% da força de trabalho deve estar alocada na agricultura, aproximadamente 30% nas agroindústrias e nas indústrias de implementos agrícolas, aproximadamente 25% nas indústrias não agrícolas e aproximadamente 20% nas atividades comerciais e serviços. Prout acredita que a economia deve estar equilibrada entre a agricultura e a indústria e o setor de serviços, aproximadamente 20 a 30% em cada setor. Se houver ênfase exagerada em um desses setores, por exemplo, a agricultura nos países do terceiro mundo e o setor de serviços nos países de primeiro mundo, a sociedade não será economicamente saudável. Por isso, alguns países exploram outros, ou seja, para compensar sua economia desequilibrada. Prout divide o sistema industrial em 3 categorias: as empresas do pequeno porte, do setor privado, os negócios de média e larga escala, que são administrados por cooperativas, e as grandes indústrias que se ocupam das funções estratégicas da economia e são administradas pelo governo mais local possível. Como exemplo de pequenas indústrias, temos aquelas com poucos empregados, como as empresas familiares ou as indústrias caseiras rurais. Geralmente elas produzem artigos de luxo ou bens e serviços semi-essenciais, tais como joalherias, ou de restaurantes, os salões de belezas e outras atividades similares. Se o empreendimento privado aumentar demasiadamente o número de seus empregados, até um limite pré-determinado pela comunidade, ele poderá optar entre manter-se naquele patamar ou transformar-se numa cooperativa. Esta medida impedirá o monopólio e a exploração por uma empresa dominante. A cooperativa visa somente atender às necessidades da comunidade ou da área local. A cooperativa elegeria seu próprio corpo de diretores, podendo o proprietário precedente ser um dos seus prováveis diretores. Os salários são pagos aos trabalhadores de acordo com o trabalho desenvolvido, através do sistema de escalas de salário mínimo e máximo, e deve-se fazer provisões para os fundos de reserva destinados à capitalização, ao desenvolvimento e etc. O que está bastante claro de tudo o que Sarkar escreveu é que o método cooperativo de administração dos recursos é a melhor opção. As pessoas abandonam o método cooperativo somente quando há uma boa razão para isso. Uma das razões é quando o negócio é demasiadamente pequeno para funcionar corretamente como uma cooperativa. Você também pode considerar que as empresas de larga escala necessitam integrar grandes áreas de terra e empregar centenas de pessoas, e que elas são componentes estratégicos de uma economia. Então, esse tipo de empresa pode ser administrado de melhor forma em nível estadual. O fato de ser estabelecida um nível estadual não implica que o governo político da área esteja envolvido ativamente na administração do negócio.
Sempre que possível, comércio, agricultura e indústria deveriam ser organizadas através de empresas cooperativas. Apenas empresas difíceis de se lidar numa base cooperativa porque são pequenas demais ou pequenas e complexas demais, deveriam ser deixadas para empresas privadas. Essas empresas privadas deveriam produzir apenas comodidades não essenciais ou serviços. Da mesma forma, empresas que não podem funcionar como cooperativas porque são grandes demais ou grandes e complexas demais, deveriam funcionar como indústria de grande escala, como parte do setor público. Elas são geralmente estruturadas para ter um lucro, descentralizadas e funcionando como utilidades públicas pelo governo local. Entretanto, elas estão sempre estruturadas como autônomas em relação à administração direta do governo atual e funcionam como autoridades estatutárias. Algumas dessas indústrias de larga escala deveriam ser consideradas como indústrias-chaves. Indústrias-chave deveriam operar no princípio da ausência de lucro e ausência de perda e serem centralizadas e não descentralizadas. Exemplos incluem empresas farmacêuticas de matéria-prima e de energia de grande escala. As cooperativas têm o potencial de empregar muito mais pessoas do que as empresas de média e larga escala do capitalismo e com um custo bem menor. No sistema prautista, o apoio ativo aos negócios de pequena escala e às cooperativas é o fator principal para garantir o pleno emprego. As cooperativas são fundamentais ao sistema econômico de Prout. As cooperativas trazem prosperidade à comunidade e dão um sentido de unidade à área local. As cooperativas promovem o espírito comunitário e a prestação de serviços, enquanto o capitalismo promove o individualismo. Através das cooperativas, as riquezas da comunidade retornam à comunidade, em vez de servirem aos diretores das grandes companhias e seus acionistas. Se você é um diretor de uma empresa sociedade anônima, todo o seu esforço é dirigido para os acionistas. Você tem que prover um rendimento mínimo para eles, mesmo que isso signifique danos para a companhia ou seus trabalhadores, tendo-se que fechar filiais. Mas se você estiver envolvido com as cooperativas, tudo anda de outra maneira. Na verdade, você está lá para ajudar os seus membros. As companhias com participação societária visam garantir seu rendimento mínimo financeiro. Cooperativas visam garantir o rendimento mínimo para a comunidade. Empresas cooperativas incluem cooperativas produtoras, consumidores e de serviços. Cooperativas produtoras incluem cooperativas de fazendeiros e produtores. O setor de cooperativas inclui, primeiro, empresas cooperativas, segundo, uma variedade de grupos não governamentais e comunitários. Terceiro, a economia doméstica informal. O setor cooperativo produz e provê todos os tipos de mercadorias, essencial, semi-essencial e não essencial, contrastando o setor privado estar restrito a produzir mercadorias não essenciais e a prover serviços não essenciais. Para as cooperativas serem bem-sucedidas, elas dependem de diversos fatores: administração excelente, liderança ética e real necessidade dos bens produzidos pela comunidade. Os fazendeiros, por exemplo, podem formar as cooperativas de produtores e vender sua produção diretamente à cooperativa de consumidores. Isto elimina o intermediário, reduzindo significativamente o preço final. Garante também um bom retorno aos produtores. Eu penso que os benefícios principais das cooperativas são essencialmente três. Primeiramente, devem utilizar toda a sua capacidade, não apenas uma parte da linha de produção. Em segundo lugar, o sentimento de produção em rede, networking, que você não somente está inserido na rede da cooperativa, mas também na rede de clientes. Eles atravessam as fronteiras. Em terceiro lugar, há um intenso sentimento de poder mudar a história e ser útil. Esse sentimento de que você não é descartado como lixo e de que pode trabalhar e permanecer na cooperativa por muito tempo, além da idade normal de aposentadoria. As pessoas começam a ter confiança em fazer coisas que nunca fizeram antes e tomam isso como uma alavanca para melhorar suas vidas. Sobre o capitalismo, as cooperativas lutam para sobreviver porque o sistema capitalista frequentemente trabalha para minar seus esforços. Entretanto, existem muitos exemplos de empresas cooperativas em cidades pequenas e grandes, como as de Malini, na Austrália, e de Mondragón, na Espanha, que demonstram que as cooperativas são uma alternativa viável ao capitalismo. Eu penso que se deve ressaltar que há 10,5 milhões de cooperativas de construção na Europa. Um quarto de todas as casas nos últimos 20 anos na Turquia foi construído através de cooperativas.
Na Noruega, que não é uma comunidade pobre e tem elevado índice de habitação própria, 15% das residências são propriedades de cooperativas. A Tchecoslováquia tem 10 mil cooperativas e no Reino Unido 2% de todas as casas sociais são propriedades de cooperativas. Warwick fez um estudo das cooperativas de casas britânicas e concluiu que elas são melhor administradas do que os condomínios. E isso gerou um efeito espiral. As cooperativas formam comunidades que constroem casas que então constroem comunidades. Em resumo, elas podem contribuir muito positivamente para a administração democrática e a confiabilidade política, e para fornecer um contraponto sustentável e resistente à globalização. Eu acredito que as cooperativas são uma alternativa viável e genuína para as indústrias estatais e privadas. Elas são um caminho para o futuro. Prout defende a criação de áreas autossuficientes, também conhecidas como unidades ou zonas. Essas áreas autossuficientes proverão as necessidades básicas da vida das comunidades locais e constituirão a base da democracia econômica. Quando uma área não puder produzir todos os bens necessários, ela poderá negociar e fazer trocas com outras áreas. Uma unidade socioeconômica é uma área onde necessidades básicas da vida podem ser fornecidas às pessoas que vivem nessa unidade. Agora, uma unidade pode compreender um país, uma parte de um país, uma região, ou pode constituir diversos países juntos. Em outras palavras, nós fazemos inicialmente a análise das necessidades das pessoas, verificamos como essas necessidades podem ser melhoradas para satisfazer a capacidade produtiva, a produção e a distribuição das necessidades das pessoas da região. E então definimos os limites das unidades, baseados em fatores como geografia, clima, agricultura, disponibilidade de água, história, psicologia coletiva, cultura, todos esses fatores, uma vez que as motivações políticas são virtualmente inconsequentes neste tipo de demarcação.